Então, boa noite. Boa noite, Raquel. Boa noite, Fernanda. Daqui a pouco faço as devidas apresentações. Boa noite aqui aos nossos alunos da disciplina de Introdução ao Estudo do Direito do curso da Uninasal Parangaba, colegas professores que devem também estar aqui, alguns colegas advogados. Então, vamos iniciar aqui nosso webinário Direito, Escravidão e Racismo no Brasil. Tá? Antes de fazer aqui a apresentação dos nossos convidados, é importante dizer que esse webinário ele é parte da disciplina de Introdução ao Estudo do Direito, né? Disciplina que eu ministro no curso de Direito da Uninasal Parangaba. Está sendo transmitido pelo canal do YouTube Direito em Ação, que é o canal criado pelos professores da Uninasal Parangaba para realizarmos esses eventos. E será compartilhado com outros canais. Infelizmente, nós íamos transmiti-lo ao vivo pelo Instagram da Comissão da Mulher Advogada da OAB Ceará. Lamentavelmente, problemas do técnico aqui que vos fala, mas a gente vai disponibilizar o vídeo depois. Quero dizer desde já que o racismo é uma das marcas da sociedade brasileira. O racismo está nas bases da formação da nossa sociedade. No Brasil, conviveu-se com mais tempo com escravidão do que sem ela. Foram mais de 300 anos de escravidão e a lei que aboliu a escravidão no Brasil completou apenas 100 anos quando da promulgação da Constituição Federal de 1988. Nós temos dimensão da profunda marca que a escravidão deixou na nossa sociedade. Reconhecer a existência do racismo e como surgiu em nossa história são passos para superar este problema. Isso é fundamental para a formação dos nossos estudantes e dos futuros juristas brasileiros. O direito brasileiro ele repudia o racismo e estabelece punições para quem o pratica. A nossa Constituição diz, no artigo 4º, que a República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais por vários princípios, dentre eles o repúdio ao terrorismo e ao racismo. No artigo 5º é dito: a prática do racismo constitui crime inafiançável, imprescritível, sujeito à pena de reclusão nos termos da lei. E é bom lembrar também o artigo 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Abro aspas, aos remanescentes das comunidades dos quilombos que estejam ocupando suas terras é reconhecida a propriedade a propriedade definitiva, que são as comunidades quilombolas. Além disso, o direito penal pune diversas práticas de racismo. Porém, meus amigos, minhas amigas, os avanços normativos estão muito distantes de sua efetividade na prática. O último censo do Poder Judiciário, feito em 2013, mostrou que 15% dos magistrados se autodeclaram negros ou negras, sendo que apenas 1,4% se autodeclara pretos ou pretas. Menos de 1% dos advogados e das advogadas se autodeclaram negros ou negras, de acordo com o censo do CESA de 2017. Esses dados contrastam com a realidade nacional. Em 2018, 43% da população brasileira se autodeclarava branca. Já 56%, a maioria da população, se declara negra, pretos ou pardos. Para debater a relação entre história, direito e racismo no Brasil, convidamos a advogada e defensora dos direitos da mulher, doutora Raquel Andrade, que também é vice-presidenta da Comissão da Mulher Advogada da OAB Ceará, minha colega de Comissão de Direitos Humanos da OAB Ceará também, tenho esse prazer.
e o Fernando Sânia, estudante de Relações Internacionais. Caso não seja mais estudante, Fernando, por favor, você me corrija, tá? E articulador da Coordenadoria de Política de Igualdade Racial do Estado do Ceará. Quero lembrar que ao final do nosso debate, vou fazer o sorteio do livro Racismo Estrutural, do professor Silvio Almeida, né? Vou explicar como é que vai ser o sorteio depois. E quero aqui, antes de passar a palavra aqui para os nossos convidados, gente, agradecer profundamente aqui vocês terem aceitado o convite, né? Nós sabemos que a Raquel tem feito muitas lives aí recentemente, o Fernando também tem tido muito trabalho, certamente, na CEPIR, e tinha uma grande expectativa desse debate para os nossos alunos, tá? Eu fico muito feliz de que, como professor, poder dar oportunidade dos nossos estudantes de direito terem contato com pessoas que podem contribuir, né, com um tema que ele é fundamental e atualíssimo. Eu devo dizer que quando nós pensamos esse seminário, nós não estávamos vivendo essa explosão de protestos que tem ocorrido no mundo todo, né? Tinha pensado no começo do ano esse seminário, esperava concluir a disciplina debatendo esse tema, e nós tivemos a situação, inicialmente nos Estados Unidos, de uma situação que não é nova, mas tem aflorado, tem aparecido, né, de uma forma muito forte na imprensa internacional, também nos protestos de rua. Então, esse seminário acaba ganhando também atualidade e importância para o tema. Então, eu queria começar passando para a doutora Raquel Andrade. Raquel, queria lhe perguntar, você puder falar, você como mulher, né, como mulher negra e advogada, Raquel, existe racismo no Brasil? Nós podemos dizer que existe racismo no Brasil? E queria que você também falasse um pouco da sua experiência pessoal e profissional relacionada com isso. Raquel, Gente, boa pronto, noite. Desculpa. Eu ótimo. avisei que eu e a tecnologia não somos muito próximas, né? A gente está se aproximando agora, recentemente. Mas cumprimentar a todos e a todas, agradecer ao professor e colega de comissão, né, de ativismo, professor Cláudio, cumprimentar o Fernando, né? Eu estou aqui mais para aprender também, né? Sou admiradora do trabalho lá da coordenadoria, agora secretária especial, se não me engano, né, Fernando, lá no trabalho desempenhado pela professora Zelma Madeira, de quem eu sou profunda admiradora, aqui no estado do Ceará, né? Cumprimentar todos os alunos e alunas que estão nos assistindo agora e agradecer mais uma vez o espaço, que é mais um espaço de troca, né? De vivências, de opiniões e de ideias. Bom, não tem como não falar sobre racismo nesse momento, né? Nessa conjuntura onde os ânimos estão à flor da pele, né? Nós estamos em meio a uma pandemia, né? E esse debate, ele sempre ressurge, né? De maneira ressignificada, e cada vez que ressurge, a gente percebe que a resistência do povo negro, né, a resistência desses grupos que historicamente foram oprimidos, foram escravizados, invisibilizados e subalternizados ao longo da história, que essa dor vem se transformando cada vez mais em luta, né? Que não é só uma resistência que tende a ser passivizada, né? Que é diferente de pacificada, mas que pretende aí arregaçar as mangas, politicamente falando, né, organicamente falando, para tomar os lugares de fala e de poder que lhes são de direito, né? Então, é um debate do qual não se pode furtar, né? Que a gente não se pode furtar nesse momento de fazer, né? Sobretudo quem está aí no lugar de
de educador ou de aprendiz, né, de aluno, estudante, pesquisador, etc., né? Então, quando a gente fala de racismo no Brasil, a gente tem que fazer um dimensionamento, né, que diferencia um pouco, e aí a gente fala um pouco mais à frente sobre essa diferença, do debate racial e das circunstâncias históricas do que acontece dentro do movimento antirracista, dos movimentos de promoção da igualdade racial nos Estados Unidos, né? Por quê? Porque no Brasil, como você bem colocou, professor Cláudio, os negros e negras, né, o povo escravizado, né, que advém de uma diáspora forçada, né, através do processo de colonização, do quase sequestro, né? É importante a gente falar o que é óbvio, né? Porque ainda tem gente que acredita que o povo africano foi convidado a vir ser escravo no Brasil. Desse sequestro cultural e existencial da população negra para servir ao colonizador na exploração do território brasileiro, né? Então, existe uma questão racial aqui no Brasil que está intrinsecamente ligada à questão social, mas que a antecede, né? Então, quando houve o processo de abolição, né, essa pseudo-abolição da escravidão aqui no Brasil, por que é pseudo, né? Por que ela não é dotada de tanta legitimidade, né? Porque não foi um processo, né? Não houve uma movimentação política organicamente advinda do povo escravizado, né? Foi um movimento que envolve aí o nascedouro e a implementação do sistema capitalista, da exploração da mão de obra remunerada aqui no nosso país, e veio através de pessoas, pelas mãos de pessoas brancas que estavam no poder e que não viam outra opção econômica que não fosse, naquele momento, abolir a escravidão no nosso país, né? E aí, por que existe, né, essa questão racial, e é importante a gente falar sobre isso, que, apesar de estar intrinsecamente, né, organicamente, de maneira quase inseparável, ligada às questões sociais que a população negra, que o povo negro enfrenta hoje no nosso Brasil, porque quando isso aconteceu, essas pessoas não saíram da condição de escravos e escravas e lhe foram, né, oferecidas, lhe foram ofertadas condições para o exercício da sua cidadania, né? Não saíram da condição de escravos, passaram por um processo de reparação histórica de curto, médio e longo prazo, para que pudessem gozar, utilizar, usufruir dos mesmos direitos que os brancos, né, do que os brasileiros que eram não negros, né? Então, esse povo foi marginalizado, foi liberto, né, pelo menos oficialmente, de uma escravização em razão da raça, mas continuou aprisionado, né, aí numa escravização indireta imposta pela pobreza, pela miséria, né, pela não existência de condições mínimas, né, de existência digna após o processo de abolição. Então, historicamente, né, esses dois elementos se entrelaçam, né, para estruturar esse racismo que se costuma chamar, inclusive, de racismo social, né, veio aí para estruturar, né, a reprodução de ações, de políticas discriminatórias em razão da raça, mas sempre ligada à condição socioeconômica herdada pelos povos escravizados, né? Então, existe sim o racismo no Brasil, como o próprio professor Silvio Almeida fala, é uma questão estrutural, né? E é importante que a gente fale disso como um processo político, que essa estrutura é um processo político e é um processo histórico, né? O ato discriminatório é apenas a ponta do iceberg, né? É algo muito maior, né? Os próprios atos de discriminação racial, né?
essas condições de subalternização das pessoas em razão da raça decorre da estrutura, vem dessa estrutura, né? Vem do racismo estrutural, né? De se discriminar, de se subalternizar, inferiorizar essas pessoas, né? Então, quando a gente fala, Cláudio, que raça é fundamento, é por isso, né? Debater racismo no Brasil não pode ser uma agenda secundária, né? Para a gente falar de tudo que aflige, de todas as questões sociais que envolvem a má distribuição de renda, a violência policial, né, que tem se falado muito, principalmente depois da morte de George Floyd, precisa estar atrelado ao debate do racismo estrutural, né? Então, você me pergunta em relação às minhas experiências, né? Por óbvio, eu estou inserida dentro de uma estrutura, né, que reproduz essas condições de inferiorização, de desigualdade em razão da raça, né? Eu não sou, assim como o Fernando, uma mulher de pele retinta, né, que tem a tez escura, eu sou uma mulher negra, né, me considero, me autodetermino, me autoafirmo como uma mulher negra, mas eu sou mais tolerada, né, porque eu pareço menos, né, eu tenho se é que se pode dizer, né, eu tenho uma espécie de nível de tolerância que talvez se eu fosse uma mulher negra de pele mais escura, de pele retinta, não tivesse. Então, embora eu não seja uma mulher branca, talvez eu tenha sofrido, por exemplo, menos situações de discriminação em razão da raça do que, por exemplo, o meu colega Fernando ou uma mulher de pele retinta, né, uma mulher negra retinta. Isso não significa que eu não tenha sofrido, né, sobretudo nos espaços institucionais, alguns atos, embora pontuais, em relação a essa questão, né, gente? A gente está dentro da estrutura, né? Não tem como a gente não vivenciar, principalmente aqui em Fortaleza, porque Fortaleza foi colonizado por francês, holandês e português, né? Então, aqui não tem, né, de maneira mais comum, pessoas de pele retinta. Então, minimamente alguns traços fenotípicos que incidem a características, né, da afrodescendência, da descendência africana, né, já são motivos para discriminação, né? E aí, falando mais diretamente, Cláudio, você me convidou, você sabe que eu falo mesmo as coisas, né? Que eu trabalho com a verdade, né? Eu tenho essa vantagem, mas eu aviso para o povo antes de me chamar, né? Que a gente trabalha com a verdade, viu, Fernando? Então, eu já passei, né, por situações, já fui excluída de fotos, já fui, não, após eventos institucionais, inclusive na OAB, né, inclusive em locais de âmbito jurídico, onde outras mulheres eram convidadas e eu não, já fui colocada para sentar atrás para eu não aparecer na frente porque destoava da foto, enfim, são coisas pequenas, né, que eu considero pequenas porque eu já vi colegas que por conta dessa questão do colorismo, né, dessa teoria, né, infelizmente aqui no Brasil, quanto mais escura a pele, tende-se a dizer que é maior, e se constata isso, né, que é maior a discriminação racial, né? Então, eu já vi colegas lá em determinados espaços serem confundidas com serviços gerais, ou colegas homens confundidos com porteiros, né? E isso é algo que, infelizmente, acontece, né? Mas, como a gente falou, tudo decorre de uma construção social, e se foi construído, a gente consegue desconstruir, e é por isso que a gente está aqui. Falei demais. Muito bem, doutora Raquel. Muito obrigado. Antes de passar para o Fernando, quero aqui só agradecer que nós temos 50 alunos prestigiando aqui nosso debate, né? O Paulo Roberto, antes aqui, a Patrícia Aguiar fala dos Estados Unidos, que é uma situação muito grave, ela até comenta que
parece pior que o Brasil, né? Eu acho que a gente pode até depois, mais à frente, falar um pouco nessa comparação, né? Nós temos aqui o Paulo Roberto comentando que da libertação dos escravos que ocorreu aqui no Ceará, é isso, né, Paulo Roberto? Como pioneiro, né? Cidade de Redenção, inclusive nós temos uma universidade federal, se tiver a oportunidade de conhecer lá, maravilhosa, a Unilab, né? Tem uma sede de Redenção. Nós temos aqui também, o Flávio gostaria de saber a opinião sobre a importância das cotas raciais como modo de reparação das desigualdades sociais. Olha que orgulho esses meus alunos, viu? Essas perguntas aqui muito inteligentes, perguntas aqui bem atuais, né? Pergunta aqui do Flávio Santos. E vamos aqui então, Flávio, uma pessoa excelente para falar sobre isso, né? Fernando Sanha. Fernando, queria que você comentasse como é que você analisa o racismo no Brasil, né? O Fernando tem um olhar também como estrangeiro, né? Também como estrangeiro. E qual a importância, Fernando? Você trabalha com políticas públicas, né? Qual é a importância das políticas sociais para a população negra no Brasil? Fernando, pode ficar à vontade. Boa noite a todos e a todas, né? Raquel, boa noite, explanação maravilhosa, né? Cláudio, mais uma vez, muito obrigado pelo convite, pela oportunidade. Muito pensado. Inclusive, dito de que falar do racismo, principalmente aqui no Brasil, nós precisamos fazer um exercício de compreender de fato o que é o racismo, né? Esse é o primeiro exercício que nós precisamos, de fato, de fazer. O segundo exercício é compreender como ele se reverbera dentro da sociedade, que é o racismo no nosso dia a dia, onde nós podemos enxergar realmente esse racismo. Então, ao falarmos do racismo, ao entendermos do racismo, nós precisamos compreender de que o racismo ele é estritamente ligado a relações de poder. Então, para a gente compreender isso, a gente precisa saber quem é que está com poder, quem é que sempre dominou. Essa pessoa é que tem probabilidades, essa pessoa é que reproduz realmente esses atos e essas ações racistas. Por que a gente fala que isso, a gente que está aqui falando para os senhores que são operadores do direito e futuros operadores do direito que estão ali embaixo, para que se entenda isso. Nós estamos num lugar, num país onde institucionalmente, quando a gente fala institucionalmente, são as medidas, o conjunto de medidas legais adotadas pelo Estado brasileiro para dizer de que não, você que é preto, você que é negro, você não vai poder ter acesso a determinados lugares, a determinadas situações. Vamos dar exemplo que de 1837, a primeira lei da educação, ela vai dizer de que de fato os negros não podem ir para a escola. Então, se você tem um conjunto de leis institucionalizadas dentro desse processo, dificilmente você vai conseguir esperar que a gente chegue hoje aqui na contemporaneidade e ver os negros em pé de igualdade ou ver os negros, quando se fala em igualdade, se sentirem contemplados em relação a isso, porque não é essa a condição.
certo? Mas para a gente chegar aqui hoje, nós precisamos compreender o que aconteceu lá atrás, desde a chegada dos primeiros escravizados aqui dentro do Brasil, que aqueles que são, o professor Clovis Moura, ele fala lá no livro dele, de que os negros africanos e os negros brasileiros. É muito interessante a gente compreender essas duas dimensões de negros aqui no Brasil, porque, primeiro, é entender de que aqueles seres humanos, porque eles são seres humanos antes de serem submetidos à condição de escravizados, e a sociedade, inclusive atual, precisa mudar esse olhar de que apenas foram seres humanos escravos e reconhecer eles como escravizados e compreender de que a escravidão foi o maior processo de barbárie cometido pela humanidade ao longo da sua existência. Ao longo da sua existência, a escravidão foi o maior processo de barbárie cometida pela humanidade. Então é isso que nós precisamos, primeiro, colocar a escravidão nesse lugar. Ao colocarmos a escravidão nesse lugar, nós precisamos enxergar esses sujeitos, homens e mulheres, retirados à força dentro do continente, que eram pessoas que tinham uma vida normal, dotados de conhecimento, inclusive. Esses conhecimentos eles vão desde a área científica e uma série de outros motivos, entendeu? E essas pessoas vão chegar aqui no Brasil, a primeira metade do século da escravidão, ela é fortemente dominada pela mão de obra escrava africana. Literalmente, eram seres humanos africanos escravizados dentro do Brasil. Então, é importante a gente reconhecer essa condição, porque ao reconhecermos, ao entendermos essa condição, nós vamos compreender o quanto a África ela contribuiu para o desenvolvimento e para a formação da sociedade brasileira que nós temos hoje. A África que eu digo são aquelas Áfricas e os africanos que aqui estão e que eles que aqui vieram, na verdade. Então, esse processo de entender que aqueles seres humanos que foram retirados à força dentro do continente africano e colocados aqui para trabalhar, e foi passada a imagem de que esses sujeitos eles não são dotados de conhecimento nenhum, que só serviam para trabalhar, que é uma grande mentira, né? Eles foram retirados de toda a sua dignidade, que é uma outra grande causa daquilo que nós vivemos hoje, porque os sujeitos que aqui vieram, se a gente pegar qual era o grande motor da economia brasileira durante esse período da escravidão, era a cana-de-açúcar, esses sujeitos eram pessoas com domínio realmente sobre a condição do engenho, a corte de cana-de-açúcar, a plantação de cana e tudo mais. Então, isso são conhecimentos técnicos. Entendeu? As mulheres que aqui vieram, que são dotadas dentro dos seus domínios de gastronomia, da dimensão religiosa, todos esses conhecimentos, eles também vieram com essas pessoas da África e foram colocados a serviço da sociedade brasileira. E foram esses conhecimentos que foram moldando realmente esta nação que hoje nós conhecemos como Brasil. Foram esses conhecimentos que foram moldando essa nação que nós conhecemos como Brasil. Então, é impossível desassociar a condição do Brasil para dizer de que, não, olha, a formação da sociedade brasileira ela se deu a partir das pessoas que aqui estavam. Óbvio que nós temos a participação significativa dos povos indígenas que já cá estavam. Mas nós estamos falando de um processo que trouxe para o Brasil algo em torno de mais de 5 milhões de pessoas para aqui dentro do país. Então, essas pessoas que eram seres humanos, dotados de conhecimentos, foram explorados de todas as formas, aqui dentro do país, para o uso, né, da sua mão de obra e da sua condição de vida. A gente também não pode se resumir à escravidão apenas à exploração da mão de obra. Nós também precisamos enxergar a escravidão dentro daquela dimensão de uma condição que retirou a dignidade desses seres humanos. É uma condição que retirou a vida desses seres humanos, sugou até a alma, a condição desses seres humanos. Então, ao chegarmos dentro desse processo de escravidão e a partir da segunda metade dos 300 anos da abolição, você vai ter realmente aquela condição onde o comércio transatlântico ele começa a enfraquecer, você vai ter a forçação de escravos reprodutores e por aí vai, uma série de outros abusos que você vai tendo, atrocidades que você vai tendo, para que se forme essa sociedade, esse grupo de negritude que nós vamos, depois disso,
isso, ao longo do tempo, passaram a denominar como negros, mas eles são brasileiros por eles terem nascido aqui dentro do Brasil. Aqui dentro do Brasil, então você começa a ter essa mistura de negros africanos e negros brasileiros aqui dentro, e ao passar do tempo você começa a ter realmente essa formação da sociedade. Como é que nós vamos compreender o que é necessário para que a gente possa realmente entender tudo isso? É levar em consideração de que, para sairmos definitivamente da África e entrar aqui diretamente do Brasil, é levar em consideração de que a cada navio negreiro que partia da África era uma parte do futuro do continente que estava sendo adiado. Era uma parte do futuro do continente, era parte de homens e de mulheres, de conhecimento, da sabedoria, da vida, da vivência, de todos que estavam sendo saqueados dentro do continente. E isso nós não estamos falando da dimensão material, do ouro e de uma outra série de produtos que foram retirados ou que foram saqueados dentro do continente africano. Quando a gente fala da África e a gente fala desse processo de colonização europeia, nós consideramos como um processo de usurpação, porque ele foi realmente um processo de usurpação. Mas ao entrarmos aqui no Brasil, esses sujeitos, ao chegarem, ao serem desembarcados aqui nos postos, são sujeitos que foram realmente, como a gente estava dizendo, retirados de qualquer tipo de capacidade de serem vistos como seres humanos e nem como animais. Nós não podemos, não se consegue encontrar palavras para descrever esse tratamento que esses homens e mulheres foram submetidos durante esse período. Mas a gente fica dando exemplos, alguns exemplos individuais, eles são extremamente importantes. A avó do Zumbi, que por exemplo, relata a história, a Kaltune, que veio da África, que já tinha ali uma linhagem interessante de famílias, que já tinham um certo poder dentro do continente africano, que o Zumbi ele vai se tornar realmente um grande líder aqui dentro do Brasil. E eu fico me perguntando se o Zumbi tivesse crescido dentro do continente africano, tivesse a oportunidade de desenvolver toda a sua habilidade dentro do continente africano, como é que seria essas coisas. Então, é importante que a sociedade brasileira ela reconheça realmente o valor e a importância que uma figura como o Zumbi ele tem. Porque eu trago muito, Cláudio, as reflexões do professor Clóvis Moura, porque eu considero talvez um dos caras mais lúcidos quando a gente fala dessa explanação da escravidão no Brasil. Porque ele, no livro da Sociologia do Negro Brasileiro, ele vai detalhar, inclusive, de como o negro ele participou de forma ativa e concreta na formação da sociedade brasileira. Nós sempre temos essa compreensão, mas como realmente? O que ele fez? Ele vai dizer de que desde esse domínio da técnica, realmente da cana-de-açúcar, que foi um importante instrumento da economia do Brasil, passando pela era do café, de quem que realmente tinha o controle do manuseio e realmente que permitiu o aumento das plantações das canas-de-açúcar e ou do café no Brasil, foram realmente essas pessoas que dominavam. Aí você vai ter o campo cultural. Hoje você tem as expressões, as manifestações culturais do samba, da capoeira e por aí vai. Você tem a dimensão das religiões de matriz africana, que foi um importante instrumento no campo da resistência, né, das mulheres e dos homens negros que aqui foram escravizados. Nós precisamos abolir definitivamente a compreensão de que esses seres humanos eles eram escravos para começar a entender eles como escravizados, para que a gente possa começar a permitir a enxergar o além dessa condição. Quem eram de fato esses homens, quem eram de fato essas mulheres, porque esses homens e essas mulheres elas resistiram, e ao resistirem eles contrariaram uma lógica que inclusive hoje ainda se insiste em dizer de que a Lei Áurea foi realmente a abolição da escravatura no Brasil. É muito equivocado você pensar de que uma lei com apenas 2 capítulos que declarou extinta a abolição de um comércio, de uma atrocidade por 300 anos, sem nenhum tipo de recompensa, sem nenhum tipo de compensação, ela vai realmente conseguir tornar livre aquelas pessoas. Então, a abolição, naquela forma que foi feita, ela não se traduz em liberdade. Muito pelo contrário, nós não tivemos essa liberdade. Não é à toa que se fala de uma abolição inacabada, que é importante realmente se rever esses instrumentos que se consideram a abolição. E é importante a gente levar em conta todo o fator histórico que fez o Brasil chegar na abolição, porque ao considerarmos esses fatores, nós vamos poder ter uma mínima dimensão de que a abolição ela não foi concedida, ela foi conquistada.
Ela foi conquistada de fato, certo? Você tem ali um conjunto de 3 leis, de 2 leis que vão anteceder a abolição, porque a abolição é a terceira lei que é importante dentro desse processo, né? Mas antes disso, em 1845, você teve a aprovação pela Inglaterra, que a Revolução Industrial já estava fervendo do outro lado, e ele precisava de um mercado realmente para escoar os produtos dele, e enfim, uma série de outros fatores que é um momento para uma outra oportunidade. O mercado. Então, ele aprova em 1845 a lei do Billy... só um minuto aqui, eu esqueci agora total. Enquanto o Fernando vai fazendo a pesquisa aqui, não, quero pronto, só... claro, pronto. Eu tinha anotado e eu esqueci. É porque a lei do Billy Aberdeen, que eles falam, né? Que a lei que proibia realmente, que colocava a capitania inglesa para fiscalizar o tráfico negreiro no transatlântico, proibindo realmente que esse comércio ele pudesse se desenvolver, né, lá dentro. E logo depois disso, aí você vai compreender, se pegar essa ordem cronológica, que logo depois, em 1850, com realmente a dificuldade de importar essa mão de obra para o Brasil ele começa realmente a adotar uma série de leis até chegar na abolição. Aí você vai ter, por exemplo, a lei do Eusébio, né, que é 1850, que proibia a prática do tráfico de escravos aqui dentro do Brasil. E depois disso, em 1871, você vai ter também a lei do ventre livre, né, que é uma lei tão polêmica quanto realmente as outras, porque não é à toa que se popularizou a expressão que os brasileiros conhecem bem, que é para inglês ver. O que é que diz essa lei do ventre livre, né? Que quem nascesse livre, quem nascesse no Brasil até 9 anos, tinha que ficar sob a tutela da mãe e depois poderia ser repassado para o Estado para ele poder trabalhar até os 21 anos, para depois ele poder realmente se tornar livre. E ao levarmos em consideração de que a vida útil do escravizado, nessa época, ele gira em torno de 30 e 40 anos, praticamente mais da metade da sua vida ela foi comprometida, né? E depois você teve a lei do sexagenário. Por que eu estou citando essas leis? Para os senhores, que são os futuros operadores do direito, poderem compreender de que, ao chegarmos na contemporaneidade, ao falarmos de que o Brasil, ele é um país racista, realmente, nós precisamos entender de que não é uma dimensão de pessoas, é uma dimensão institucional, é o Estado, são medidas que ao longo do tempo o Estado brasileiro ele adotou. E se engana quem pensa de que com a abolição, que é um processo totalmente inacabado, que a escravatura ela se aboliu e que acabou os problemas dos negros nesse país. Porque aquele escravizado que antes morava na senzala, que comia o resto do que o patrão, o senhor, lhe dava depois do bem-querer dele, com a abolição, ele passou nem a ter mais um teto, né? Ele não passou a nem ter mais aquele resto de comida, e a preocupação dele era de procurar um emprego. Só que o próprio Estado brasileiro considerou esse sujeito de marginal, porque a abolição ela não saiu, a Lei Áurea ela não saiu de que agora vocês estão livres. Só que, ao liberarem isso, o Estado brasileiro ele vai importar, ele vai criar leis institucionais, leis medidas, como, por exemplo, quando a gente cita aquela lei que ficou conhecida como a Lei das Terras, onde ele diz que os negros eles não podem ter terra nesse país. Eles não podem ter, para salvaguardar os fazendeiros que na época haviam acabado de perder essa mão de obra, mas pelo menos ficaram com a condição da terra. Você vai ter uma outra série de leis, a lei da vadiagem, uma outra série de mecanismos que foram criados pelo Estado brasileiro para considerar essa classe que havia saído da abolição, que era uma classe trabalhadora até então, para virar realmente uma classe marginalizada. E ela se torna marginalizada e torna-se uma classe perigosa. Vai formar os moros, vai formar os lugares para ele poder começar a se refazer.
Ao refazermos isso, nós vamos poder chegar aqui na contemporaneidade e ver de que, ao longo do tempo, depois dessa condição, essas pessoas foram subjugadas ao pior do que tudo que existe na vida e simplesmente o Estado se omitiu a qualquer debate e a qualquer entendimento do que era o racismo. Então, se passou mais de 100 anos, um silenciamento total em relação àquilo que são medidas do Estado em relação a esse grupo de pessoas. E essas pessoas sempre estiveram aqui, apesar de que essas pessoas sempre resistiram também dentro das suas possibilidades que lhes eram apresentadas. E é muito interessante que a gente diga de que durante esse período que, apesar do Estado der as costas, não significa de que não teve propostas ou que não teve reivindicações concretas do movimento negro em relação a propor saídas. Né? O movimento negro ele sempre propôs para o Estado brasileiro aquilo que são as formas de saída. Apenas o Estado ignorou literalmente isso por longos e longos anos da sua existência. Para a gente entrar aqui na contemporaneidade, é fundamental que a gente compreenda de que o racismo é interligado, não tem como a gente falar do racismo sem falar das relações de poderes que ocorrem, não tem condições. Se a gente não trazer essas relações de poderes, nós nunca vamos conseguir compreender realmente as dimensões do racismo. E ao entrarmos aqui na contemporaneidade, eu compartilhei com você o texto que eu estava fazendo para uma outra oportunidade, Cláudio. Que é o que é que nós vamos perceber realmente? A gente pega de que 53% da população brasileira, ela se autodeclara negra. Se essa 53% nós, teoricamente, era para sermos maioria em todos os lugares e espaços desse país. Né? Mas você bem ilustrou na abertura de quantas porcentagens é que estão no judiciário, de quantas porcentagens nós temos em outras funções. Mas, quando a gente pega os índices que nos mostram daquilo que é um conjunto de fatores que vão responder pela desigualdade, aquilo que nós chamamos de desigualdade, nós só vamos conseguir constatar as pessoas negras dentro desse país. Por que eu digo isso? Mais de 70% dos jovens que são assassinados nesse país, eles são negros. Mais de 70% dos jovens que são assassinados nesse país, eles são negros. 77% dentro dos 100% mais pobres dentro desse país, eles também são negros. Mais de 60% da população carcerária, eles são negros. Então, os negros, eles só são numerosos nos piores lugares e índices das condições desse país. Quando a gente passa para as melhores condições, vamos falar de acesso à educação, à saúde de qualidade, a redução da mortalidade, e vamos falar dessas outras matérias, os negros, eles não se configuram. Então, esse conjunto de fatores que as pessoas insistem em chamar de desigualdade social, que, na verdade, ela é uma desigualdade racial, porque ela é de raça, e a desigualdade nesse país, no Brasil, não existe possibilidade de você tratar a desigualdade sem você levar em consideração o quesito raça. O quesito raça, ele deve ser colocado em primeiro lugar quando a gente vai debater raça realmente no Brasil. Porque não tem como você combater a desigualdade tratando apenas da universalidade. Sabe por que não tem como você tratar o quesito a desigualdade, quando a gente fala da universalidade? Eu tenho um exemplo muito interessante que eu gosto de citar, Cláudio, que é da Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? Elaborada em 1948. O maior documento de símbolo da liberdade, talvez, que nós temos hoje, enquanto seres humanos, enquanto civilização que nós dizemos que nós somos, é a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Porém, as mesmas pessoas que em 1948 estavam assinando essa Declaração Universal dos Direitos Humanos eram os mesmos sujeitos que mantinham colônias dentro dos países africanos. Então, como nós podemos falar da universalidade se nós não conseguirmos compreender de fato, que existem sujeitos e sujeitos dentro dessa condição, que elas precisam ser tratadas e respeitadas dentro das suas especificidades. O direitos humanos é interessante para ser trabalhado, porém o que ela precisa é andar junto com os grupos sociais historicamente discriminados. Porque quando a gente fala desses grupos, não tem nada de minoria. Os negros, eles são maioria nesse país. Então, assim, não existe minoria quando a gente vai tratar dessa questão, principalmente quando a gente corta da questão dos negros. Os indígenas, um dia nesse país, eles foram maioria e eles
reduzidos hoje a minorias. Né? Então, assim, quando a gente pega todo esse conjunto de fatores, eu vou aproveitar para repisar numa coisa que a Raquel cita bem, que fala da questão de quanto mais clara é assim o seu tratamento, né, a tez de pele. Aí eu vou aproveitar para dar uns exemplos. Eu não sou muito fã de falar dessa dimensão do racismo numa perspectiva minha, porque senão as pessoas confundem essa tese e passam a entender de que o racismo é apenas um Cláudio que não gosta do Fernando, é apenas um outro sujeito que não gosta de, sabe? Não é isso. O racismo não é uma dimensão pessoal. Não é uma questão pessoal, né? Não, ele não é de uma dimensão interpessoal, passa disso, ela transcende isso, entendeu? É realmente os atos institucionalizados, como a Raquel bem disse, apesar dela ter uma tez mais clara, do que eu, ela vai estar inserida em outros lugares, em outros contextos, mas ela vai sofrer o racismo do mesmo jeito, vai mudar de nome, vai mudar de configuração, vai sofrer do mesmo jeito. Nós que estamos inseridos em outras condições, eu sou um jovem negro, eu sou um jovem negro. Apesar de não ser daqui, mas eu sou um jovem negro, sou dentro da idade de um jovem. Então, assim, todas as propensões de que um jovem negro corre nesse país, eu passo por elas. Mas eu posso não estar inserido dentro desses lugares. Tudo bem, se eu não estiver lá, eu estou em outros lugares. Então, o racismo ele vai se manifestar de acordo com o lugar onde eu realmente esteja. Então, nós vamos ver isso. E quando a gente fala realmente dessa questão do racismo, de dimensão, quando a gente começa a dar essa nomenclatura de dimensões da tez, da pele, nós vamos ter que começar a entender de que nós, homens, querendo ou não, nós estamos numa condição privilegiada quando a gente fala em relação a nós homens, que eu digo homens negros, em relação às mulheres negras. Né? Em relação às mulheres negras. Porque se existe realmente uma base de pirâmide, quando a gente fala realmente dessa figurativa para tentar ilustrar o que acontece de atrocidade, que são as reverberações do racismo, os impactos eles maiores, eles estão dentro dessas mulheres negras. Porque essas mulheres, elas são as mães de mais de 70% desses jovens que morrem nesse país. As violências obstétricas, elas estão com essas mulheres que eu estou dizendo. A dificuldade de acesso de emprego estão com essas mulheres, entendeu? Eu estou dizendo de que todas essas formas de atrocidades, elas acompanham essas mulheres, independentemente de onde essa mulher ela possa estar inserida. Então, claro, para finalizar aqui essa parte, é muito interessante que todos nós tenhamos um cuidado, porque o sujeito branco, ele não necessariamente é racista. Ao reproduzir o privilégio que ele tem enquanto branco e não reconhecer essa condição dele, de onde ele veio, até chegar aqui, aí ele se torna um sujeito branco racista. Certo? E uma outra coisa que é muito interessante dizer é de que todos, quando eu digo todos mesmo, têm lugar e têm fala dentro dessa luta antirracista. Todos. Porque o negro, ele não pode ser racista com o outro negro. Ele vai sofrer racismo de um outro branco, mas ele não sofre racismo, não existe racismo entre negros, não existe isso. Não existe isso. Essa coisa e nem existe o racismo do negro para o branco. Para existir o racismo de um negro para o branco, nós precisamos voltar aos 400 anos lá atrás e realmente nós negros dominarmos o sistema. Aí sim nós vamos poder ter a oportunidade dos brancos chegarem aqui hoje e dizer então é o racismo, como dizem por aí, reverso e entre outras nomenclaturas que se dão por aí. Então é importantíssimo que todos entendam as suas condições e que os sujeitos brancos assumam as suas responsabilidades de participar, de entender as suas condições de privilegiado dentro desse debate e que se façam presentes ativamente, que vão lá para os debates, que sentem, que escutem, que entendam realmente o que é que esses sujeitos negros estão dizendo, essas condições. Porque é só assim é que nós vamos poder condicionar esse processo e nós vamos poder realmente avançar. A nossa campanha lá, que eu até levei o panfleto, ele fala de um Ceará sem racismo. Então não quer dizer que nós não queremos, enquanto negros e negras, ficar nesse debate pro resto da vida. Eu não quero que meu filho, amanhã, depois de amanhã, quando ele crescer, ele venha ter que passar por isso. Eu quero lutar agora para que as coisas e as condições estejam melhores, para que amanhã, depois de amanhã, ele tenha oportunidades e condições melhores para viver e sobreviver. Esse é o objetivo. Não quero perdurar nessa luta para sempre, certo?
Vou parar por aqui. Muito bem, Fernando. Muita coisa, muito obrigado. E você realmente traz um olhar que é incrível, assim, de compreensão do problema, né? Claro, não pela sua experiência, não digo pela sua experiência apenas pessoal, mas pela sua leitura, né? Pela sua compreensão do problema. Eu queria perguntar, não sei se a Raquel está me ouvindo, eu acho que. Estou te ouvindo, Cláudio. Ótimo, Inclusive, eu ia até tá. apontar que depois dessa fala do Fernando, eu realmente não tenho muito a contribuir, não, porque ele O, o, falou tudo, até os índices, até o- os números que eu ia reportar, que estava tudo aqui, até eu o vou, debate de gênero interseccionalizado com eu o vou, debate racial, o homem falou, mas né? você, Então, eu já só vamos lhe vou ouvir ouvir e mais. aprender agora, Antes, antes de, porque de- antes de lhe passar, Raquel, eu queria que assim, fala, viu? queria só agradecer aqui. Que fala. Parabéns, Fernando. Queria, já tive a oportunidade também de debater com o Fernando em outra instituição de ensino também, lá em Rio Grande do Norte, né? Uma mesa que foi muito interessante com indígenas, uma mulher negra, Fernando. Mas, enfim, queria aqui saudar aqui o professor Marcos Luna. Muito obrigado, professor Marcos, aqui que está presente. Né? Várias perguntas dos nossos alunos aqui. A escravidão continua existindo. Perguntas e questões, né? Só mudou a cara. Politicamente, educacionalmente, o que se tem feito para frear o racismo no Brasil? Pergunta de Will Bandeira. Aline Cavalcante fala que o direito, de alguma forma, foi motivado para que as lutas de ambos tivessem mais forças. Está perguntando. Aline, eu sempre gosto de dizer, como o Fernando falou muito bem, isso já foi direito. Né? É importante a gente reconhecer, o direito ele é uma forma também de reprodução de injustiças sociais, de dominação. Claro que a gente, né, se filia a uma compreensão de mudar o direito também quando for necessário, quando ele está distante da justiça social. É, o Paulo Roberto pergunta como podemos definir o termo racismo hoje. O Lucindo fala que hoje no Brasil temos racismo, todos sabem que existe, mas ninguém acha que é racista, né? Verdade também. Lucindo. O Will Bandeira pergunta aqui novamente sobre as sanções previstas em lei. A Francilângela, questão aqui também bem interessante. Fala da existência do preconceito no Brasil. O Vitória aqui também dá uma opinião sobre cotas raciais. Enfim, são muitas questões, gente. Eu estou um pouco preocupado com o horário, mas fico muito feliz aqui com a participação da nossa turma aqui. A Ellen está dizendo que live incrível, né? A aula agora virou live, né? As aulas, as nossas transmissões agora virou sinônimo de live também. O Paulo que cita a Lei Áurea, né? Também já comentado aqui pelo Fernando. Enfim, gente, a doutora Ingrid, nossa colega, Ingrid, assessora da Ouvidoria de Direito, mas também mandou uns cumprimentos aqui também. Enfim, gente, muitas questões aqui, Lucindo participando bastante, Patrícia Aguiar, Davi Oliveira aqui, meu colega também presente. Enfim, realmente, eu estou passando aqui, realmente estou vendo que são muitas questões. Queria fazer aqui um breve, a doutora Ana Virgínia Porto, saudações aqui, nossa presidenta da Comissão de Direitos Humanos. Maravilhoso. Um grande beijo. Beijo, Virgínia. Queria fazer um comentário breve, gente, aqui. Claro, não de experiência pessoal, né? Como Fernando, eu concordo completamente com o que Raquel e Fernando colocaram, né? Mas da experiência como advogado, né? Já atuei, Fernando, doutora Raquel, já atuei numa situação de racismo, né? Já tive um assessorado que sofreu uma situação de racismo num restaurante, num bar aqui em Fortaleza. Ele foi literalmente, ele foi pegue à força e colocado para fora do restaurante, e o argumento de que o garçom suspeitava que ele não iria pagar a conta, né? Achava que ele poderia não pagar a conta. Por, por coincidência, ele é um professor universitário, tem uma remuneração, não era esse o problema, mas como já foi dito aqui, a questão é de cor de pele. Né? O racismo, ele tem um marcador no Brasil de cor de pele. Ele é um jovem negro e passou por essa situação. Aí eu dialogo com a questão que foi colocada aqui por alguns. Nós temos no Brasil, lamentavelmente,
pouca aplicação do tipo penal de racismo, né? A Lei 7.716, de 89, né, um ano após a Constituição de 1988, ela define os crimes resultantes de preconceito de raça e cor. Né? Então, racismo é crime no Brasil, existe um tipo penal específico para o racismo. Qual é o problema que nós temos? Que é um problema muito difícil de superação por tudo que foi dito aqui pelos nossos convidados. É a tipificação da conduta como injúria racial. Né? Qual é a situação que nós temos? O Código Penal, ele prevê no artigo 140, e aí não sei se o meu colega Marcos Luna, que é um penalista, um criminalista, eu peço licença, tá? Não é minha praia, mas o colega pode aqui me corrigir. A injúria, ela está tipificada naquela parte dos crimes contra a honra. Existe uma qualificadora que, se a injúria consiste, o parágrafo 3º, se a injúria consiste na utilização de elementos referentes à raça, cor, etnia, religião, origem ou condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência, há um aumento da pena. O que acontece, Fernando, Raquel, vocês sabem muito bem disso. A injúria, geralmente, é considerada como um comportamento individual. Né? É uma postura pessoal. Né? Você quer ofender alguém. E para isso você utiliza elementos de cor. Só que muitas das situações é um racismo, como o Fernando colocou. Essa situação que eu falei, que eu divulguei para esse meu cliente, que é um colega meu também, ele foi xingado com expressões que faziam referência à cor da pele dele. Então, nós fomos na delegacia instaurar o procedimento e a gente que nos atendeu, ela tinha dificuldade de entender a situação como racismo. E aí, Fernando, essa gente, ela colocou, a gente até fizemos uma discussão, ela dizia, olha, mas no Ceará não tem racismo, ela disse. No Ceará não tem racismo. E ela falou, baseada nesses mitos, que você teve uma pouca presença de escravos negros no Ceará, ou de que o Ceará foi um dos estados pioneiros na abolição da escravidão. Então, e por isso esse debate é tão importante com futuros profissionais do direito, ela estava, na verdade, reproduzindo um senso comum que nega a existência do racismo, né? Ou vê o racismo como uma coisa do passado, né? Coisa que aconteceu e que ficou nos livros de história. Então, esse é um exemplo de como, infelizmente, o direito brasileiro, baseado nesses mitos, não aplica às situações do crime de racismo quando deveria ser, né? Nós temos também um agravamento do crime de tráfico de pessoas, quando o tráfico de pessoas se dá também em razão da cor, enfim. Né? E nós eu vou citar aqui a professora Gevanilda Santos, ela vai dizer, respondendo aqui a um aluno que nos colocou, estou citando aqui a professora, tá? Que o racismo ele é um conjunto de teorias, crenças e práticas que estabelecem uma hierarquia entre as raças, uma hierarquia de poder. Né? Então, como o Fernando muito bem falou, como a Raquel também muito bem colocou, não é uma questão apenas pessoal, né? De valores pessoais, mas é algo que faz parte da estrutura da sociedade brasileira e que, obviamente, influencia o nosso direito. Né? O nosso direito, apesar dos avanços normativos, nós temos ainda muito que avançar. Eu queria, para concluir, gente, nós poderíamos passar aqui muito tempo aqui nesse debate, né, mas, infelizmente, a gente temos um limite. Eu queria colocar duas questões aqui para os nossos convidados. Queria aqui colocar... Eu vou juntar aqui duas perguntas, tá?
E aí, lembrando que no final nós vamos fazer o sorteio do livro Racismo Estrutural, do professor Silvio Almeida, que por coincidência estará também no programa Roda Viva. Roda Viva é uma coincidência, não estou fazendo aqui propaganda do programa, Imperdível. mas irei assistir. Imperdível. Já tive a oportunidade de ver o professor Silvio Almeida também palestrando na Faculdade de Direito do Ceará, numa palestra incrível. Então, Raquel, Fernando, queria colocar duas questões aqui no final, pedir para vocês tentarem ser um pouco objetivos, porque nós temos horário aqui até as 9 horas com nossos alunos. Raquel, Fernando, nós temos visto os protestos nos Estados Unidos, né, e outros países do mundo denunciando o racismo e também a violência sofrida pela população negra, né? E popularizou-se a expressão vidas negras importam. Gostaria que vocês, muito rapidamente, tá, mesmo, pudessem traçar um paralelo, tá? Raquel até comentou um pouco, mas traçar um pouco o paralelo, acho que os nossos alunos vão achar interessante, porque está sendo muito apresentado na imprensa os protestos nos Estados Unidos. Então, um paralelo entre a realidade dos Estados Unidos e do Brasil, né? E, por fim, Raquel, Fernando, quais os principais desafios para superar o racismo no Brasil? Tá? São duas perguntas complexas, nós sabemos, mas eu peço que vocês tentem... Quem sabe a gente volta a fazer outros debates como esse, né? Mas gostaria que falasse um pouco, tá, sobre os protestos que estão ocorrendo no mundo e, na opinião de vocês, no trabalho de vocês, quais os principais desafios para nós superarmos o racismo no Brasil? Raquel, se você puder começar. Cláudio, deixa eu fazer uma proposta em razão do tempo, né, e da abrangência, né? São duas Sim. Perguntas absolutamente, assim, inviável a gente responder, né, com Certo. muita profundidade, os dois nesse tempo, né? Então, eu vou propor o seguinte, que o Fernando responda a primeira pergunta, eu respondo a segunda e a gente já encerra, porque a gente só tem o quê? 25 minutos, não é isso? Tudo bem, e também para não ficar repetitivo, né? Claro. Para a gente não acabar falando os dois praticamente a mesma coisa e deixar de abordar o outro assunto, né? Como, enfim. Tá ótimo. Então, pode ser assim? Ok, Fernando? Então, pronto. Eu prefiro encerrar, né? Porque aí que eu também quero fazer alguns apontamentos no final. O Fernando iniciou esse debate, eu queria encerrar com esse, né? Com essa questão, né? Para falar um pouco sobre a discussão de gênero, Ótimo. né? Dentro do tema que a gente está discutindo aqui. Eu queria encerrar com essa questão de gênero, né? Sobretudo no que diz respeito às empregadas domésticas, Maravilha. a esse debate que está acontecendo agora durante a pandemia, tá bom? Fernando? Pronto. Cláudio, rapidinho aqui para tentar fazer uma síntese, eu queria dizer de que você mencionou bem a Constituição Federal de 88, que foi uma luta muito grande dos movimentos negros desse país para inserir realmente essa cláusula ali, esse artigo do racismo, e que em 89 foi regulamentado. E para esse assunto, já que a maioria aqui são leitores realmente, eu indico o livro da Nilma Lino, né, que é o Movimento Negro Educador, que realmente é um livro brilhante, que responderá melhor muitas das coisas que a gente vai passar rápido por aqui. Em relação aos protestos, exatamente, que tem acontecido nos Estados Unidos, eu te mandei o texto e você pode ficar, inclusive, à vontade para posteriormente compartilhar esse texto. Eu faço uma análise, na época, de uma compreensão muito necessária, de que quando eu comecei a ver as lutas, essa também tem muito uma dimensão política, e que eu vou tocar nessa questão. Quando eu comecei a ver as lutas
antirracistas, antifascistas, na verdade, tomando contornos nesse país, tomando força nesse país, o debate da questão racial norte-americana, porque, na verdade, esse debate que está sendo popularizado, ele é um debate da questão racial norte-americana. Ela não é um debate de questão racial brasileira, né? Ela é um debate norte-americano. Então, assim, eu digo, e eu repito, de que desde 2017, existe uma campanha aqui no Brasil sobre vidas negras importam. E no final do texto, inclusive, eu termino dizendo isso. Talvez seja o momento de mudarmos o texto para vidas brasileiras importam de fato. Aí eu vou mostrando uma série de dados para que a gente possa entender de que não é de hoje que se comete atrocidades em relação à população negra nesse país e, inclusive, os imprensa, que hoje estão noticiando o caso que aconteceu nos Estados Unidos, tem virado as costas para as populações negras desse país. Tem virado as costas. Então, que se aproveite e faça um debate realmente racial. Como é que nós podemos aproveitar o momento para que a gente coloque no topo do problema do Brasil a questão racial? Ela não é a única que permeia a sociedade brasileira, não é, mas ela é das principais questões, eu tenho dito isso. Porque se nós conseguirmos reduzir essas desigualdades, se nós conseguirmos formular essas pessoas, trazer as pessoas para a convivência do dia a dia, tornar a visão da sociedade com relação a essas pessoas como seres humanos e não como negros e negras apenas subjugados, nós vamos poder entender essa dimensão do quão é necessário realmente a gente colocar essas pessoas no seu lugar. E esse livro que você vai sortear, do professor Silvio de Almeida, ele é um retrato interessantíssimo disso, porque ele vai dizer de que o racismo estrutural realmente é essa falência do Estado em prover a estrutura, em prover melhores condições e incentivar essa desigualdade. E entendam bem que quando a gente fala do Estado, nós não estamos falando aqui do governo estadual, do governo federal, municipal. Nós estamos falando daquilo que está estruturado dentro da formação, né? Que vem junto do Brasil desde muito tempo. Então, assim, nos Estados Unidos, a população negra ela é algo em torno de menos de 20% da população. Menos de 20% da população negra nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, nós temos mais da metade da população. Há pouco tempo aconteceu o caso do menino João Pedro, emblemático que não me sai da cabeça. Foi morto dentro de casa numa ação policial no Rio de Janeiro. Sumiram com o corpo do menino por 17 horas. Depois é que foram dizer para os pais onde é que ele estava, o corpo apenas. Você vê a fatalidade do que acontece. Uma outra coisa que é muito interessante, que eu aproveito para citar aqui rapidamente, é em relação aos números. As crianças e adolescentes, nos últimos 10 anos, segundo a Unicef, e isso de 2007 a 2017, aumentou 47% o número de mortes entre crianças e adolescentes. Né? No Brasil é mais perigoso ser adolescente do que ser adulto nesse país. Isso estou falando de adultos negros. Esse 47% é o aumento de número de mortes entre os adultos, as crianças e adolescentes negros. Em relação aos jovens e adultos, o sistema de informações sobre a mortalidade, né, registrou mais de 255 mil mortes de pessoas negras entre 2012 e 2017. Se a gente fizer um comparativo de 2007 até 2017, a taxa de homicídio da população negra no Brasil ela cresceu 33%. 33%. Por que eu estou dizendo tudo isso aqui? Para finalizar. Os senhores que serão os futuros operadores do direito, vão trabalhar com o direito, vão entender também de que os negros no Brasil, segundo o Instituto de Defesa, têm mais chance de serem condenados nas audiências de custódia do que os brancos. Ou seja, só o fato dele ser negro, ele já está condenado dentro de uma audiência de custódia. Só o fato dele ser negro e ir nessa audiência de custódia, ele já é condenado. Não importa o que ele fez. Então, assim, ou nós começamos agora a aproveitar essa onda, onde o debate racial ele realmente está à tona, apesar de ser um debate racial norte-americano, e a gente começa a introduzir as pautas que realmente precisam ser debatidas para que o Estado brasileiro, para que a sociedade brasileira, ela possa debater de fato as vidas negras brasileiras. Ela aproveita esse debate que está na mídia e faça um debate em relação às vidas negras brasileiras que aqui estão, que são mais de 50%, que todos os santos dias nós temos um George Floyd no Brasil sendo morto. Todos os dias nós temos um sendo morto. Quando a campanha foi lançada em 2017, se dizia de que a cada 23 minutos no Brasil morria um jovem negro nesse país.
se dizia isso em 2017, quando se lançou a campanha aqui da ONU, eu não encontrei a mesma solidariedade como eu estou encontrando agora em relação ao debate que está sendo feito nos Estados Unidos. Eu me solidarizo com o caso, eu me reconheço nele, me vejo realmente nessa condição, porque nossos corpos, quando eles vão ser lidos por essas atrocidades, eles não vão querer saber quem é africano, quem é brasileiro, quem é norte-americano, ele é o corpo negro que está exposto nessa sociedade. Mas é o momento que o Estado brasileiro, é o momento que as organizações da sociedade civil, os grupos que estão a favor das causas raciais no país, levantarem um debate sobre questões raciais brasileiras, sobre vidas negras dos jovens e das jovens e das mulheres brasileiras. O Covid, a pandemia agora, nos trouxe uma outra realidade, escancarou uma realidade que já era de se esperar. Quem mais morre pelo Covid-19 são os negros de novo. Então, todas as situações que nós vamos passar nesse país, nós vamos ver que são os piores acontecimentos, eles vão recair sobre os negros. Nós vamos continuar nos omitindo a isso e se solidarizando. Eu não vou chamar de fantasia, entendo, compreendo essa solidariedade, ao passo que aqui debaixo da nossa barba está acontecendo realmente um genocídio da população negra, independentemente do governo que tivemos nesse país, vem acontecendo, e nós estamos virando as costas para isso. A gente precisa olhar para a realidade brasileira, para a realidade dos jovens brasileiros, para a gente poder colocar o debate da questão racial em primeiro lugar. Nós precisamos racializar esse debate, colocar nos censos, os números, porque só a partir desses dados é que nós vamos conseguir para a formulação de uma política pública concreta em relação à população negra e, consequentemente, a redução das desigualdades aqui dentro do país. Raquel, Fernando, muito obrigado. Raquel? Oi, tá me ouvindo? Sim. Pronto. O Fernando fala e a gente fica passando, né, as informações na cabeça, as ideias, e o meu desespero, né, é que a gente acaba trazendo para o nosso olhar social essa aderência, né, Fernanda, da violência, do que é ruim, da pobreza, da marginalidade, à existência negra. E não é para ser isso, né? Esse olhar social, ele precisa ultrapassar o estereótipo da pobreza, né? O estereótipo da criminalidade, o estereótipo da marginalidade. E quando a gente fala, né, do que a gente pode fazer para ressignificar, para superar aquilo que a gente entende por racismo hoje, é justamente ressignificar esses olhares sociais, né? É evitar esse negacionismo, em primeiro lugar, né? É inadmissível que hoje, nesse país, alguém, né, tenha coragem, tenha, assim, a audácia de falar que não há racismo em qualquer lugar, por mais distante, por mais isolado que seja, que não há racismo no Brasil, minha gente, né? Isso aí, eu acho que não é mais nem para a gente estar debatendo isso, a gente precisa avançar, né? Porque essas teorias... Eu acho que oscilou um pouco. Vamos só aguardar aqui. Pode ter oscilado a internet. Quero aqui agradecer também ao registro aqui da nossa colega advogada Isabel, doutora Isabel Souza, que atua na defesa do direito de crianças e adolescentes, aqui uma referência no Estado. Eu acho que a nossa colega Raquel teve um problema na conexão. Fernando me escuta, né, Fernando? Opa, pronto. Fernando, você me escuta? Escuto sim, escuto. Vamos aguardar aqui a Raquel retornar. Antes disso... Eu ouço bem. Vou lhe pedir, Fernando, para você medir o número. Sim. Deixa eu primeiro aqui mostrar aqui o livro do professor. Sim, claro. Tô vendo. Só um minutinho aqui, ó. Vou abrir aqui. O livro Racismo Estrutural, gente. Esse aqui é o meu, tá?
É um livro do professor... Raquel voltou, né? Esse livro do professor... Só um minutinho. Raquel retornou aqui? Não, ainda não, né? Não, acho que sou eu. Isso, é. Então, eu vou... Esse livro aqui, professor Silvio Almeida, tá? Professor da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, onde ele ele explora a categoria racismo estrutural. Professor Silvio Almeida também. Fernando, não sei se você me confirma, eu não sei se ele é o fundador do Instituto Luiz Gama. Se ele não for o fundador, ele é um dos que coordenam, né, que dirigem o Instituto Luiz Gama. E como falei, ele estará hoje no programa Roda Viva, tá? Então, recomendo também que assistam. Deixa eu pedir aqui para o Fernando. Fernando, me diga um número aí, por gentileza, até 72. 11. Até 11. 11 é o meu número da sorte, viu? Que é o dia do meu aniversário. Por favor, diga outro aí. Caiu aqui num inexistente. 73. Opa, os últimos serão os primeiros. A Francilângela, a Fran Lopes Pinheiro Lindo, parabéns, Fran, minha querida aluna. Esse número não é o da chamada, gente, é o meu controle aqui das notas de vocês, tá? É aleatório, esse aqui. Deixa eu ver aqui, Raquel tá entrando? Voltei. Voltou, Raquel? Voltei. Raquel voltou. Eu vou já voltar para você, Raquel, tá? Então aqui, só registrar aqui, a nossa querida Francilângela foi sorteada. Inclusive aqui ela enviou participou aqui do nosso debate também. Então, depois eu vou lhe orientar. O livro está na livraria La Marca, tá? Uma livraria muito, muito interessante também, aqui localizada ali no bairro Benfica, que tem esses bons livros, podem ser encontrados lá. Nosso colega Guarani. Então, eles fazem uma entrega lá, já combinei com eles, tá? Você vai receber o seu livro do professor Silvio Almeida. Então, vamos aqui retornar. Deixa eu voltar aqui a tela que a doutora Raquel retornou. Raquel, você me escuta bem? Tá ok? Já está oscilando um pouquinho, né? Mas pronto, voltou bem. Está me ouvindo então, bem? Sim, pois Raquel, eu estou ouvindo. Você pode continuar, tá? E aí a gente já pode encaminhar também para depois, né, para saudações finais dos nossos convidados. Pois não, Raquel? Eu vou encerrar e já encerrar mesmo, por causa do tempo. E agradecer, né, ao final. Mas eu acho, né, que eu quero trazer, inclusive, para aquilo que me prioritariamente traz para o ativismo, para a militância e para as discussões nos espaços nos quais eu ocupo, sobretudo no segmento jurídico, que é a discussão de gênero, né, interseccionalizada com a discussão de raça. Eu não vejo como pautar o feminismo sem tratar a raça como fundamento, sem tratar a discussão racial como fundamento, e não como um acessório, não como um elemento epistemológico secundário dentro do que a gente chama de feminismo, né? Isso deslegitima, porque, sobretudo quando a gente vai pautar a violência contra as mulheres, quem sofre mais violência, quem sofre um número maior de agressões são as mulheres negras, as maiores vítimas de feminicídio são as mulheres negras. O Estado não adota medidas específicas de enfrentamento à violência contra mulheres negras, ele generaliza, né, a política, e isso é um problema muito sério. Ano passado, o Anuário da Segurança Pública divulgou que o número de feminicídios, né, em razão da violência de gênero, aumentou 1% no que diz respeito a mulheres brancas e 29% no que diz respeito às mulheres negras. Então, não dá para trazer essa discussão e não dá para pautar a política pública sem fazer o debate racial
também no que diz respeito a gênero, a direitos das mulheres, né? É importante a gente falar isso, porque às vezes parece óbvio, mas a gente precisa falar. E mais uma vez, né, a pandemia da Covid-19 é um fenômeno que todas nós, sobretudo que atuamos na rede de enfrentamento, né, já esperávamos que fosse aumentar os índices, os casos de violência contra nós mulheres. As mulheres negras da periferia estão ainda mais expostas, estão hipervulnerabilizadas, sobretudo pelo impacto econômico, né, que os seus possíveis agressores estão sofrendo em razão da pandemia, pelo excesso de consumo de álcool, pelo confinamento. O ambiente doméstico é o lugar natural da violência contra a mulher, da violência doméstica e familiar contra a mulher, né? Então, nós precisamos trazer esses debates, né? Mas traçar políticas públicas com embasamento em discussões étnico-raciais, porque senão essas políticas não se legitimam e não se validam para quem realmente está precisando que essas políticas, que o Estado chegue, né? E para finalizar, porque só faltam 7 minutos, e para respeitar aí o tempo, Cláudio, gente, quem está me assistindo agora, eu presumo, né, que são pessoas de classe média, né? São pessoas que possivelmente têm aí ou já tiveram aí, sobre as suas relações, relações também trabalhistas com empregadas domésticas ou diaristas, né? A gente sabe que 90% das empregadas domésticas nesse país são mulheres e que 82% são mulheres negras, né? Nós tivemos agora, recentemente, a divulgação do dado de que 40% dessas profissionais, né, sobretudo as mensalistas, foram dispensadas sem receber qualquer verba rescisória dos seus contratos de trabalho ou qualquer apoio, suporte financeiro, mesmo na condição de prestadora de serviço de diária, né? Então, eu chamo aqui, né, todos e todas para um debate consciente, mas também para a gente não cair numa hipocrisia ideológica de estar em rede social. Eu acho que cortou. Tá oscilando um pouco a internet aqui da Raquel Andrade. Fernando escuta bem, né? Escuto, tudo bem, tô vendo. Deve ser um probleminha aqui na conexão da Raquel. Fernando, eu peço a gentileza de você fazer uma saudação final. E aí a Raquel já estava encerrando, quando ela retornar também ela vai fazer o mesmo. Cláudio, mais uma vez, agradecer, né, essa parceria, já que podemos chamar assim. A Raquel, enfim, eu acho que ela dispensa comentários, né? As pessoas conhecem e sabem realmente da contribuição que ela tem desse papel no meio jurídico, político, para a sociedade cearense, né? Rapidinho, alguém me perguntou lá embaixo por que eu estou usando o termo negro e não preto. Eu acho que para não ficar ali confuso, é importante dizer que esse termo ele é uma convenção realmente do movimento negro brasileiro. Não sou eu que estou inventando, entendeu? Eu me considero preto, mas lá para essa convenção, para as características da própria formação da sociedade brasileira, de toda essa dimensão de quesito raça e cor no Brasil, se considera também, se leva em consideração os termos, né? É importantíssimo que a gente respeite isso, né? Nós falamos muito aqui, Cláudio, sobre os problemas, que não se pense e ache de que o movimento negro brasileiro, o que as pessoas negras desse país, eles só convivem com problemas. Existem muitas resistências e existem muitas respostas que estão sendo dadas principalmente pelas mulheres negras e principalmente pela juventude negra. Então, é uma oportunidade da gente poder se reconectar, ver o que essa galera está fazendo de bom,
as instituições poderem dar suporte para que essas vozes elas possam ser ouvidas. Não se pode pensar numa transformação dessa mudança de mentalidade, levando em consideração apenas a opinião apenas de um lado. Tem que inserir esses sujeitos para que eles possam fazer parte dessa transformação. O movimento negro, ele tem tido realmente, dentro das suas várias dimensões, ele tem tido realmente essa, como é que eu posso dizer assim, essa capacidade de criar, né, respostas. Então, as respostas elas têm sido criadas e têm sido dadas, colocadas ao público. Falta realmente que as pessoas possam se apoderar dessas respostas e possam realmente poder, junto com o movimento negro, poder trilhar esse caminho para que a gente possa realmente chegar numa sociedade mais justa, mais digna para todos e para todas, inclusive. Então, a resposta está vindo bem clara e a Raquel mostra bem isso aqui, quando ela fala dessa luta, desse acompanhamento em relação às mulheres negras. Então, nós temos tido, sim, respostas e o movimento negro, ele sabe o que é melhor, quais os caminhos. É só nos dar espaço, é só propiciar para que eles possam falar, que vão apontar claramente as soluções. E a juventude negra tem feito grandes ações interessantíssimas que precisam, sim, ser ouvidas e precisam ser levadas em consideração. Certo? Muito obrigado, Fernando, mais uma vez. Vou passar aqui para a doutora Raquel. Além de professor, a gente está aprendendo a operar essas transmissões ao vivo, tá? Então, você saiu, eu retornei, mas deu tudo certo. Que bom que você retornou. Mesmo. Raquel, por favor. Raquel, um abraço, viu? Você saiu, eu acho que você não ouviu, mas, enfim, um abraço. Não, Raquel, você pode encerrar e dar seu cumprimento final. Vocês estão me ouvindo? Então, sim. Eu estou aqui? Sim. Então. Gente, é isso, obrigada, né, mais uma vez. Estou triste porque a internet está muito instável e eu não consegui concluir bem as minhas falas. Mas é isso, eu não vejo outro caminho senão a gente ressignificar, realizar um novo pacto de equalização de existências, sabe? Quando a gente fala de disputa de poder, a gente tem que falar também de equalização de existências e de um novo pacto civilizatório, né, que considere todas as nossas condições existenciais de gênero e raça, não como... Eu acho que travou. Um probleminha na internet aí tem acontecido nessa nossa realidade muito online, né? Infelizmente, principalmente à noite, acaba oscilando muito a internet, mas eu acho que o Fernando também saiu, né? Gente, eu gostaria aqui de encerrar com um recado, tá? Vou fazer uma breve leitura aqui. Eu tô aqui, Anderson. Opa, voltou? Aqui? Fernando tá aí? Aqui. Pronto, Fernando, eu coloquei, infelizmente aqui a doutora Raquel teve um probleminha aqui na internet. Deixa eu dar uma mensagem final aqui. Tudo bem. Então, vou aqui usar o professor Silvio Almeida, tá? Quando ele diz que a busca por uma nova economia e por formas alternativas de organização a organização da sociedade, ele está falando, é tarefa impossível sem que o racismo e outras formas de discriminação sejam compreendidas como parte essencial dos processos de exploração e de opressão de uma sociedade que se quer transformar. Aqui, mensagem do professor Silvio de Almeida, o livro da Fran, tá? Para concluir, meus amigos, aqui nós estamos com 46 alunos online, chegamos aqui a quase 60 alunos, fico muito satisfeito, a presença aqui de colegas também advogados, advogadas, pessoas que têm uma atuação na defesa dos direitos. Quero agradecer mais uma vez aqui ao Fernando Sanha, a Raquel Andrade e principalmente aos nossos alunos. Espera aí só aqui, deixa eu aqui colocar aqui, né? Nós todos agora aqui na tela. Estou aqui me despedindo, Raquel, tá? Dos nossos alunos. Agradecer a você mais uma vez, ao Fernando Sanha. E falar, gente, que
a universidade, né, o ensino, ele deve cumprir uma função social, né? Isso aqui que a gente leva para a sala de aula, mas também está tendo a oportunidade de debater com pessoas para além da nossa instituição de ensino, é uma obrigação nossa enquanto professores, enquanto professoras. E eu vou falar a partir do nosso trabalho, da nossa base, que é o direito. Eu acredito que isso ganha fundamental relevância quando nós estamos falando da formação dos futuros profissionais do direito, tá bom? Então, a gente não está falando aqui apenas de opiniões pessoais, de concepções, mas de avanços que o direito teve através das lutas sociais que os operadores do direito precisam incorporar no seu dia a dia, nas suas rotinas, né? Eu sempre gosto de falar isso. Direito, ele não é uma mera orientação. Ele impõe condutas e, muito pela luta de pessoas como o Fernando, como a Raquel, tivemos avanços. Há muito que avançar e o que foi avançado precisa ser posto em prática. Então, quero aqui agradecer imensamente a presença dos nossos alunos e agradecer também aos